Pescadores e velejadores de todo o mundo têm compartilhado suas histórias e fotos das coisas terríveis que eles capturaram em rios e pântanos. Parece que não importa onde você pesca, você é obrigado a se deparar com algum tipo de criatura assustadora rastejando. Nos últimos anos, houve inúmeros avistamentos de criaturas misteriosas encontradas em rios. Desde a estranha luz fantasmagórica até vampiros aquáticos assustadores e as aterrorizantes estátuas antigas do pântano, aqui estão as 15 coisas terríveis encontradas em rios e pântanos. Número 15. Combustível de pesadelo. É fácil entender por que as enguias lampreias são consideradas os vampiros do reino do rio. Estes peixes parasitas não têm mandíbulas, mas compensam isso com fileiras de dentes afiados como navalhas. Embora isso não seja exatamente uma boa notícia, este clipe mostra imagens que surpreenderam e horrorizaram o mundo, depois que um pescador em um rio as gravou. A enguia lampreia que ele puxou parecia muito desagradável e era cerca de 100 vezes maior do que as que costumamos ver. A cabeça do peixe monstruoso era maior que o punho do homem, o que quer dizer algo, já que esses terríveis peixes enguias são geralmente pequenos, medindo mais do que alguns centímetros de comprimento. Por causa de seu tamanho monstruoso, este peixe vampiro é uma das criaturas mais aterrorizantes que já encontramos nas profundezas obscuras dos rios. Teria sido ótimo se nós nunca tivéssemos visto esse terrível monstro do rio, que agora, sem dúvida, vai aparecer em nossos pesadelos. É hora do tópico oculto. No tópico oculto de hoje, vamos mostrar a vocês uma aterrorizante criatura avistada por alguns pescadores na Tailândia. Um grupo de pescadores foi pescar logo de manhã cedo, e o que eles capturaram em um rio chocou o mundo inteiro. Eles viram uma cobra enorme rastejando para fora da floresta e entrando em um rio. A visão da cobra causou arrepios em suas espinhas, e eles não puderam evitar capturar o momento à distância depois de remar em sua canoa em direção à margem do rio, para a segurança de todos. O comprimento da cobra não é como nada que já vimos. Por que essa cobra estava lá naquele momento? E como chegou lá? Isso permanece um mistério. E você acha que essa imagem é real ou foi manipulada digitalmente? Deixe-nos saber na seção de comentários. Número 14. Gigante japonês. A salamandra gigante japonesa é o terceiro maior anfíbio do mundo. Esta misteriosa criatura é conhecida por ser um guardião do rio, e apesar de sua aparência de peixe, o gigante japonês tem 2 patas, o que faz o animal parecer assustador. Eles podem pesar até 25 libras e medir até 1,5 metros de comprimento. Eles vivem na terra e na água. Esse monstro, já aterrorizante, é naturalmente hostil, e não gostaríamos de estar por perto se um desses gigantes do rio acordasse e decidisse lutar. Eu aposto que ninguém seria capaz de lutar contra sua força poderosa. No entanto, essas feras enormes estão hoje em perigo de extinção. As autoridades japonesas estão fazendo todo o possível para salvaguardar os poucos que restam. Um dos grandes desafios é a perda de habitat, pois as regiões naturais que eles podem ocupar estão diminuindo a cada dia. No entanto, essa espécie antiga não foi extinta nos últimos 20 milhões de anos, tornando-a um dos animais mais antigos do mundo. Número 13. Preso no tempo. Nos últimos 2000 anos, pesquisadores descobriram uma grande variedade de artefatos nos pântanos do norte da Europa, incluindo desde ferramentas de sacrifício e armas até restos humanos. Trabalhadores que estavam limpando uma vala de drenagem no pântano se depararam com o corpo mumificado de um homem ancestral. A pele do homem estava bem conservada e havia se transformado quase em couro devido às condições do pântano, mas seus ossos calcificaram normalmente. Ele ficou conhecido como o Velho Rastejante. Tememos o que mais pode estar à espreita nas profundezas escuras dos pântanos da Europa, dado que esse indivíduo provavelmente permaneceu ali durante centenas de anos. As circunstâncias da morte do homem são um mistério, embora muitos especialistas especulem que ele tenha sido morto como parte de um ritual de sacrifício humano realizado por reis celtas, mas não há nenhuma prova que respalde tal suposição. Número 12. Povo do Pântano. Muitos foram cativados pelo misterioso fascínio dos habitantes do pântano do Golfo de Morbihan, na França. Na realidade, esta é uma intrigante exposição de arte que reflete nossa relação tensa com a natureza, mostrando horríveis criaturas mumificadas do pântano congeladas no tempo. A princípio, havia apenas 2 figuras misteriosas, mas agora existem outras estátuas. Se você estivesse andando perto de um pântano e se deparasse com essas figuras agonizantes sem ideia do que elas estavam fazendo ali, você provavelmente ficaria um pouco assustado. Isso é sem dúvida uma das obras mais fascinantes que já vimos em algum tempo. As cores e texturas das figuras góticas mudam e evoluem ao longo do tempo, em resposta ao ambiente orgânico. Isso significa que os visitantes podem impactar a região, e quando voltarem podem se deparar com esculturas totalmente diferentes. E se isso não fosse registrado, nós não acreditaríamos que o povo do pântano realmente existe. Número 11. Loucura metanogênica.
O gás metano natural às vezes pode borbulhar até a superfície dos rios, como visto neste primeiro vídeo feito em um rio na Austrália. Esta é uma visão comum em pântanos, onde o gás é frequentemente visto subindo das profundezas obscuras. O gás do pântano é uma das maiores fontes naturais de gás metano na atmosfera, e os pântanos são responsáveis pela produção anual de bilhões de toneladas de metano. Este homem australiano instantaneamente lamentou sua decisão depois de acender um fósforo perto de seu barco e atear fogo na superfície do rio, o que demonstra como o gás metano é extremamente combustível. No entanto, não é recomendado que você coloque fogo em bolhas de metano em seu pântano ou rio local. Como o tamanho do recurso de metano é desconhecido, o rio foi declarado a mais nova reserva de metano das Filipinas descoberta em um pântano, e isso pode transformar a capital do país, Manila, na próxima Dubai. Número 10. Monstro do Rio Dentuço. O fato de estarmos cientes da existência de animais perigosos nos rios não deveria nos tornar menos cautelosos ao entrar na água. Deveríamos nos perguntar se o rio em questão tem ou não uma reputação de estar infestado de tubarões-touro, já que eles podem viver tanto na água salgada quanto na água doce, e nada os impede de nadar até os rios nas proximidades. Por causa disso, e do fato de que os tubarões-touro são notoriamente agressivos, eles estão entre as espécies mais mortais que encontramos. Uma das piores coisas sobre rios é a possibilidade de encontrar tubarões como estes, que preferem caçar em áreas frequentadas por seres humanos. No entanto, não podemos compreender como alguém poderia se recuperar mentalmente da experiência de ver tal gigante nadando bem ao lado, enquanto estivesse em uma pequena embarcação. Tivemos a sorte de registrar alguns desses confrontos entre tubarões-touro e crocodilos hostis na câmera, enquanto eles subiam o rio. Número 9. Luzes fantasmagóricas. Uma vez por ano, misteriosas bolas de fogo vermelhas sobem para o céu a partir de um rio na Tailândia, incentivando moradores locais a comemorar e investigar esse fenômeno natural bizarro. Multidões se reúnem anualmente para testemunhar este misterioso show de luzes no céu, que é melhor visto à noite. Diz a lenda que uma antiga serpente do rio que habita nas profundezas da água e só aparece uma vez por ano para assistir às celebrações anuais é a responsável pelas bolas de fogo vermelhas que sobem tão alto quanto 182 metros de altura. A lenda também conta que as bolas de fogo se originam das entranhas da serpente. Uma criatura grande foi supostamente pega no rio na década de 1930. E muitas pessoas acreditavam que tenha sido o monstro responsável pelas chamas. As bolas de fogo continuam acontecendo, e não temos ideia se são causadas por bolhas de metano estourando espontaneamente, ou se um velho dragão está vivendo abaixo das ondas, mas esperamos por mais explicações no futuro. Número 8. Monstros do rio. Estes pescadores não podiam acreditar em sua sorte quando puxaram um desses peixes enormes, que estão entre as espécies mais antigas e espetaculares do mundo. Esturjões são peixes antigos que prosperaram em rios em todo o globo por cerca de 130 milhões de anos. E o tamanho enorme dessas criaturas indica que elas ficaram escondidas nas profundezas dos rios por pelo menos alguns séculos. O esturjão, capturado no nordeste da China, pesava mais de 317 quilos e tinha cerca de 3 metros de comprimento. Devido à sua habilidade em evitar a captura e se esconder em plena vista, poucas pessoas podem afirmar ter visto esse peixe-monstro de perto. Não iríamos querer estar na água com um peixe que parece capaz de engolir um humano inteiro, e é bastante assustador ficar ao lado de um. No entanto, este enorme esturjão é inegavelmente uma das coisas mais bizarras já descobertas em um rio. Isso nos faz reconsiderar dar um mergulho em rios no futuro. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito neste canal, o que você está esperando? Faça isso agora e ative o sininho para você receber as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Número 7. Rio subaquático secreto. Embora a ideia de um rio correndo abaixo da superfície aquática pareça absurda, um pequeno riacho despretensioso na península de Yucatán fez exatamente isso. Neste vídeo, o rio pode ser visto fluindo independentemente do resto do corpo de água. Em seu ponto mais profundo, o rio subaquático Cenote Angelita fica a surpreendentes 90 metros abaixo da superfície. O fato de que você pode nadar aqui e explorar a linda paisagem e árvores que margeiam os leitos dos rios é uma das características mais fascinantes e atraentes deste rio. Uma densa nuvem de sulfeto de hidrogênio começa a se formar a cerca de 25 metros abaixo da superfície da água, criando o rio tão único e tornando-o uma das visões mais incríveis do mundo. Nunca tínhamos visto nada parecido com a alternância das camadas de água doce e salgada abaixo da superfície do rio. Número 6. Vampiros da água. Vampiros há muito fazem parte de nosso folclore, mas foi descoberto recentemente que não somos a única espécie com sugadores de sangue secretos. A bacia amazônica é o lar de uma espécie de peixe vampiro que pode crescer até 1 metro de comprimento. Esses peixes são mais notáveis por seus dentes enormes que os impedem de fechar a boca.
Eles são naturalmente canibais e consumirão quase tudo o que conseguirem colocar em suas nadadeiras. Isso é o mais próximo que chegamos de testemunhar uma espécie de peixe vampiro cruel. Apesar de eles não drenarem sangue de suas vítimas, eles são extremamente perigosos. Esse peixe aterrorizante dificilmente é um espécime valorizado no mundo fluvial, e sua aparência fantasmagórica deveria fazer qualquer um pensar duas vezes antes de mergulhar no rio em que ele vive. Ter um desses peixes com presas médias de 15 centímetros mordendo nossos dedos dos pés ou das mãos ao nadar em um rio é provavelmente o maior pesadelo de todos agora. Número 5. Horrores de sanguessuga. Desde que os humanos conseguem se lembrar, as sanguessugas são uma daquelas coisas que subconscientemente nos preocupam, mas esperamos que nunca precisemos enfrentar. Os rios do nosso mundo estão repletos de inúmeras espécies de sanguessugas, cada uma sendo única, mas igualmente aterrorizante. Esta é uma espécie que ficaríamos felizes em nunca mais ver. Recentemente, essa espécie foi redescoberta na bacia amazônica, depois de ser considerada extinta por muito tempo. A horrível sanguessuga pode atingir um comprimento de 45 centímetros e se alimenta quase exclusivamente do sangue de suas presas. Não podemos deixar de notar o quão maravilhosamente assustadores são todos os componentes da anatomia desta enorme sanguessuga. Tudo aqui grita monstro subterrâneo. Esta é a pior coisa possível de encontrar à espreita nas profundezas obscuras de um pântano ou rio. Não podemos deixar de imaginar sanguessugas vorazes, direto do universo das criaturas estranhas, e implorar para que parem de se multiplicar. Número 4. Bomba relógio. Gostaríamos de acreditar que o perigo representado pelas armas nucleares ficou para trás, mas a realidade é mais complicada. Na época em que a Guerra Fria estava no auge, os Estados Unidos optaram por manter uma presença constante nos céus acima do planeta, com uma grande frota de bombardeiros. Como era de se esperar, isso levou a uma variedade de problemas, um dos quais quase resultou na destruição de todo o estado da Carolina do Norte. Um avião militar caiu em um pântano próximo a um bairro após um erro, colocando a vida de todos em risco. É preocupante pensar que esse avião, que carregava armas nucleares, poderia ser mais destrutivo do que a bomba que devastou Hiroshima, e agora havia caído em um pântano e afundado no seu fundo. As autoridades não foram capazes de remover a bomba do pântano por causa do perigo inerente. Isso mostra quão mortais as coisas podem ser quando os humanos estão no controle de uma enorme capacidade explosiva. Agora que a arma nuclear está enterrada no pântano, tudo o que podemos fazer é cruzar os dedos e esperar que permaneça adormecida. Número 3. Estátua antiga do pântano. Em 1894, mineiros russos desenterraram uma misteriosa figura de madeira enquanto drenavam um pântano. Desde então, a estátua ganhou notoriedade como uma das coisas mais fascinantes encontradas na história da humanidade. Este ídolo bizarro tem o dobro da idade das pirâmides de Gizé e foi criado há 12 mil anos. Apesar da curiosidade e do mistério que provocou, não temos ideia das origens ou história do objeto. Estudiosos e pesquisadores levantaram a hipótese de que o ídolo representa uma criatura sobrenatural, adorada por uma cultura há muito desaparecida. O monumento em comum é a última evidência remanescente de sua civilização e suscitou muitas preocupações sobre o passado do nosso planeta e seus habitantes anteriores. O ídolo de Shigir, frequentemente conhecido como o monumento de madeira mais antigo do mundo, foi provavelmente feito quando a última era glacial estava chegando ao fim. Número 2. Afundando. A filmagem assustadora de quão rápido um buraco se abre e engole, em minutos tudo que cruza seu caminho se tornou viral. Este incidente retrata a destruição causada em Louisiana por um buraco gigante que de repente se abriu em um rio. A erosão rápida do rio remove as árvores na margem, tornando este pântano um dos mais perigosos do estado. Não só esse sumidouro continua a expandir-se, mas também está emitindo gases venenosos e poluindo a área circundante. O sumidouro, que agora tem mais de 10 metros quadrados de tamanho, não mostra sinais de desaceleração em seu crescimento. Esta é uma das coisas mais estranhas que já vimos ocorrer em um pântano e está tornando toda a área cada vez mais inabitável. Agora, o número 1 dessa nossa lista. Besta chifruda da Bahia. Um dos mais claros e mais assustadores avistamentos da suposta besta chifruda da Bahia. Esta fera foi filmada por uma jovem americana às margens de um rio em um manguezal na Bahia. A menina teve a sorte de capturar o momento em que o suposto monstro emergiu para a ampla margem do rio a partir das densas selvas da região. A criatura, não se sabe ao certo se é um demônio, possuía chifres como um demônio e pele coberta de lama, mas não ousou chegar mais perto da câmera. Bem, pelo menos é o que dizem os teóricos da internet. No entanto, essa foto, na verdade, foi tirada de um vídeo muito divertido de um passeio turístico nos manguezais de Porto Seguro. A criatura nada mais é do que um homem, coberto de lama, vestindo uma máscara com chifres. De fato, ele divertiu muito os turistas fazendo um moonwalk e dançando ao som de Michael Jackson.
Essas histórias de criaturas aterrorizantes nos rios e pântanos são com certeza fascinantes e perturbadoras. É incrível como a natureza ainda esconde tantos mistérios e surpresas. No entanto, é importante lembrar que muitas dessas histórias têm explicações razoáveis ou são exageradas. Como vimos no caso da besta chifruda da Bahia. Sempre é bom manter um senso crítico ao explorar o mundo natural. A Islândia tem um monstro gigante em forma de minhoca, a sério. Este vídeo se tornou viral na internet e despertou curiosidade entre as pessoas para saber mais sobre esta criatura. No entanto, começaram a chamá-lo de monstro gelado. Bem, não se pode culpá-los com essa aparência e movimento estranhos na água. Qualquer um poderia ter pensado dessa maneira. Você acredita que realmente existe um monstro flutuante ou não? Como uma criatura viva, acho que é impossível. Quando os especialistas foram chamados para dar suas opiniões e esclarecer o burburinho, eles analisaram o vídeo e tiraram várias capturas de tela em diferentes momentos e tinham algumas teorias. Segundo eles, poderia ter sido uma nova espécie não identificada, ou talvez um pedaço de lixo parado, criando a ilusão perfeita. Isso significa que até eles estavam confusos sobre sua existência. Conhece alguém que tenha visto o monstro? Sim, sei. Na verdade, conheço algumas pessoas que viram o monstro, sim, e pessoas em quem acredito. Enquanto alguns insistiam que se tratava do monstro, cientistas vieram a público sem provas concretas, marcando-o como um mistério. Frutos do mar. Embora as lulas gigantes tenham conquistado bastante fama como os demônios vermelhos entre os pescadores, elas não são páreo para o apetite de um tubarão-baleia. Essas duas espécies são conhecidas por se engajarem em combates subaquáticos há séculos, e este vídeo, provavelmente, capturou os momentos finais de uma dessas batalhas. Esse registro foi divulgado em março de 2023 e logo se tornou viral entre o público, que ficou intrigado em testemunhar as consequências de um encontro entre duas das criaturas mais profundas dos oceanos. Essas lutas ocorrem, na maioria das vezes, nas profundezas do mar. E até o momento, pouquíssimas ou quase nenhuma gravação desses confrontos foi registrada por especialistas, tornando esta cena uma verdadeira maravilha. Serpente sem vida. Navegar com seu caiaque por uma área estreita não foi o único problema que este caiaqueiro enfrentou em sua viagem. Conforme se movia pela água para pescar os peixes comuns, ele levou um susto com uma serpente sem vida. Isso definitivamente não soa como uma boa pescaria. O caiaqueiro a pegou, movido pela curiosidade, e examinou seu corpo por um tempo. Acontece que ela havia ficado presa nessa armadilha há algum tempo e foi deixada à deriva até que alguém pudesse tirá-la. Após se divertir com sua descoberta, o homem deixou a cobra na água. Águas chocantes. Esse caiaqueiro estava simplesmente desfrutando da serenidade do rio quando experimentou o mais bizarro acontecimento. Não consigo nem imaginar quão assustador deve ter sido permanecer no meio de uma criatura desconhecida esguichando água de baixo. Embora esse homem pensasse que estava na presença de algum demônio de outro mundo, a realidade, na verdade, não é tão aterrorizante. Isso aconteceu devido ao caiaqueiro assustar acidentalmente um grupo de peixes-boi que estavam relaxando logo abaixo dele e entraram em modo de defesa. Portanto, se você algum dia sair para o oceano aberto, certifique-se de não se aproximar demais dos peixes-boi. Banquete de jacarés. De jeito nenhum eu moveria meu barco de um lugar como esse. Este encontro bizarro de jacarés foi vivenciado por um pescador no pântano de Oki, e ele teve muita coragem para conduzir seu barco para fora desta área. Estes caimões se reuniram para um belo festim, e era como uma festa para eles. Eu nunca vi tantos jacarés na minha vida, segundo o pescador. Foi a primeira vez que ele os viu em tal quantidade. Carpas loucas. Imagine chegar a uma pescaria e, em vez de você capturar os peixes, eles começam a saltar da água em sua direção. Foi exatamente isso que aconteceu com este grupo de amigos que foi a um rio remoto e ficou surpreso ao ser saudado por um grande número de carpas prateadas invasoras. Parecia que esses peixes estavam ofendidos por tê-los em seu território e estavam fazendo o melhor para expulsá-los da água. Por mais bizarro que pareça, as carpas prateadas são famosas por seus saltos selvagens, especialmente quando barcos passam acelerando, transformando as águas calmas em fogos de artifício piscatórios. Originárias da Ásia, foram trazidas para ajudar a limpar lagoas, mas escaparam para a natureza e se tornaram um problema devido ao seu apetite incomum. Peixe-gato monstruoso. Um pescador estava explorando um lago remoto em sua área e era um dia normal para ele até que sua linha de pesca caiu na boca deste peixe enorme. No início, ele nadou em direção ao seu barco, mas então fez uma rápida aparição na superfície
E, a princípio, ele pensou que poderia ter capturado algum tipo de monstro do Lago Ness. Apenas olhe o tamanho daquilo, quero dizer, qualquer um pensaria que está diante de um ser mítico. Mas era apenas um peixe-gato gigante que escapou com sucesso desta armadilha trivial. Não havia como ele ter puxado aquele para dentro. Leões marinhos curiosos. Ao passar pela Rocha do Caixão, em Oregon, um visitante viu algo que parecia uma conferência séria entre um grande grupo de leões marinhos de Steller. Agora sei que esses animais são comumente vistos vivendo em grupos, mas é estranho como eles agiram tão suspeitosamente ao serem flagrados pelo homem. Todos pularam na água e até circularam ao redor do barco, como se estivessem tentando descobrir se ele não havia ouvido seus planos de dominar o mundo. Felizmente, ele conseguiu passar por eles e estava a salvo do que quer que estivessem planejando fazer. Eu certamente me manterei afastado de um grupo de leões marinhos sempre que os vir. Poço de hipopótamos. Em um grande confronto, o rio transformou-se em uma zona de luta onde hipopótamos foram cabeça a cabeça com um jacaré, como uma invasão súbita em casa. Toda a cena parecia um clipe de um filme empolgante, com mais hipopótamos do que o jacaré, dando-lhes a vantagem decisiva: grande tempo. Os jacarés são indiscutivelmente animais resistentes, mas normalmente não enfrentam hipopótamos cara a cara. Pergunto-me por que este decidiu desafiar os gigantes. O jacaré lutou bem, mas o ataque inesperado dos oponentes levou a melhor sobre ele. O ar ficou tenso à medida que os enormes hipopótamos revidaram contra o desafiante. Era uma configuração simples, apenas água e duas espécies ferozes. Tenho certeza de que este jacaré não se aproximará de nenhum hipopótamo novamente. Amigo cinza. Você deve ter ouvido que as baleias são uma das espécies mais amigáveis na água. Aqui está um vídeo que prova isso. Um grupo de turistas teve a experiência mais avassaladora quando uma baleia cinzenta decidiu explorar o barco deles. Essas espécies se qualificam como amigáveis, não representam nenhuma ameaça para as pessoas no mar, mas ao contrário, nadam em direção aos barcos e levantam suas cabeças verticalmente para fora da água para obter uma melhor visão de seus arredores, um comportamento chamado spy hopping. Essas pessoas também vivenciaram a mesma coisa quando uma gigantesca baleia cinzenta nadou em direção a eles, colocou a cabeça para fora da água e as pessoas delicadamente a acariciaram no rosto, o que o animal pareceu realmente apreciar. Após um tempo, voltou às profundezas do oceano, deixando as pessoas com uma bela memória e experiência. Dragão dos rios. Os rios tailandeses podem estar repletos de criaturas aterrorizantes como crocodilos, mas em um dia específico, os locais tiveram a experiência de algo muito mais aterrorizante do que poderiam imaginar. Eles tinham ouvido rumores de um dragão dos rios flutuando na superfície da água e todos correram para vê-lo por si mesmos. Para sua surpresa, esse ser estranho havia chegado à superfície e criado uma visão aterrorizante para todos, pois todos pensaram que era o Naga, uma divindade acreditada a assumir a forma de uma serpente. Até os monges locais afirmaram que era o Naga. No entanto, o mundo online e científico teve choques com essas alegações. Cobra gigante. Ao explorar um rio remoto, este homem se deparou com algo se movendo sob seu barco. E não era algo comum. Segundo ele havia encontrado algo muito mais inimaginável do que qualquer ser normal. Ele alegou que era uma anaconda de 20 metros de comprimento. Estou surpreso como ele teve a coragem de tocar nessa coisa se movendo a apenas centímetros de distância. No entanto, quando o vídeo veio à tona na internet, as pessoas ficaram céticas, pois anacondas não se movem assim na água. Alguns especialistas marinhos também contestaram a alegação, sugerindo que poderia ser algo diferente. A criatura tinha um corpo rígido que se assemelhava à madeira, levando alguns espectadores a apelidá-la de criatura de madeira. No entanto, o movimento ondulante no final do vídeo dá uma perspectiva diferente deste encontro. Tragédia do Bowen. Além dos peixes, plantas e árvores típicos que habitam as águas, o Rio Montana experimentou algo incomum em julho de 2014. As pessoas ficaram chocadas ao ver 3 jatos Boeing 737 e componentes caindo na água. E todos os pensamentos foram para uma possibilidade, mas a realidade era diferente. Esses jatos e componentes chegaram lá após um descarrilamento de trem, tentando avaliar alguns danos que ocorreram durante o fim de semana. Um par de jatos e alguns componentes de jatos estavam em um trem, e o trem estava a caminho do estado de Washington, onde, olha só, os 737 seriam montados.
Em vez disso, o trem descarrilou em Montana e as fuselagens dos 737 tombaram. É uma história incrível. Quando eu a vi pela primeira vez, eu não sabia o que pensar. Essas fuselagens estavam sendo levadas para Washington para montagem, mas mergulharam inesperadamente no rio, deixando todos calculando o dano que terão que pagar. O Grandalhão. A costa da Baía de Tampa presenciou uma cena sombria quando ondas vermelhas trouxeram à tona um enorme garoupa de 318 quilos, e os oficiais ficaram surpresos com a imensa magnitude. Este animal era tão grande que uma máquina foi usada para levantá-lo. As pessoas ficaram surpresas ao ver uma criatura tão enorme e sentiram-se um tanto preocupadas com nossa vida selvagem. No início, a causa real de sua morte permaneceu desconhecida para todos, mas mais tarde, após investigações profundas, uma maré vermelha foi responsabilizada por este triste evento. Peixe pré-histórico. Vamos fazer uma pequena viagem de volta no tempo. Um grupo de pescadores de tubarões estava trabalhando na costa de Madagascar quando capturou este peixe, que acreditava-se estar próximo da extinção e foi redescoberto por eles. O selacanto, com uma história que remonta a 420 milhões de anos, é referido como o peixe fóssil de 4 pernas e está vivo, e bem no Oceano Índico. Eles têm 8 barbatanas, olhos grandes, uma boca pequena e um padrão único de manchas brancas que permite a identificação individual de cada peixe. Descobertas como essa nos levam de volta no tempo e nos fazem perceber como a evolução se desenrolou em todo lugar. Foi com certeza uma descoberta de tirar o fôlego. Localização errada. Uma das razões pelas quais você nunca deve entrar em um corpo d'água, exceto uma piscina particular. Esses caiaqueiros foram ao lago mais próximo para se divertirem e acabaram vivenciando algo um pouco mais do que esperavam quando um enorme tubarão-touro começou a balançar sua embarcação. Caramba, que tubarão enorme! Quem diria que encontrar esses predadores massivos no rio também é possível? Acontece que os tubarões-touros são perfeitamente capazes de sobreviver até mesmo em água doce e são conhecidos por acabarem em lagos em diferentes ocasiões. Você estaria disposto a nadar em um rio depois de ouvir isso? Gollum da vida real. Trabalhadores de uma plantação em Bornéu não podiam acreditar em seus olhos quando viram Gollum, do Senhor dos Anéis, sair do rio bem na frente deles. Era como se tivessem entrado em algum tipo de mundo mítico. Os homens estavam tão assustados com o que era ou o que poderia fazer que decidiram apenas filmá-lo à distância e não se aproximar muito da criatura, mesmo que não tivessem respostas para o que era. A realidade deste encontro foi mais tarde revelada uma vez que o vídeo foi carregado online. Alguns oficiais declararam que poderia ser um urso malaio desnutrido que havia perdido seu pelo devido a uma doença desconhecida. Crocs, mar. Imagine que você passe por uma ponte e, em vez do rio usual, haja centenas de crocodilos descansando na lama. Isso realmente aconteceu no Pantanal, Brasil, quando um visitante se deparou com essa cena. O Pai, o rio normalmente calmo, agora parecia um mar de pequenos crocs. Qualquer pessoa normal teria pesadelos com uma cena assim. Sons estranhos de sibilar preenchiam o ar, tornando tudo ainda mais assustador. Os crocs podem ter sido pequenos, mas ver tantos em um só lugar pode assustar qualquer pessoa normal. Com o coração acelerado, o homem decidiu recuar, deixando o bizarro local para sua própria segurança. Mas a memória daquele mar de croc ficou com ele. Almoço em grupo. Há algum tipo de almoço em grupo acontecendo entre os animais? Aqui está outro exemplo de dezenas de aves se banquetando no rio Bill Williams. Embora não seja muito incomum para aves aquáticas se agruparem, aqui vai um fato interessante sobre este local. Diferentes tipos de patos mergulhão, corvos marinhos e mergulhões foram convidados para este banquete e parecem estar aproveitando seu tempo. Agora, sei que pode parecer uma coisa estranha, mas segundo especialistas, aves em bandos de espécies mistas têm mais chances de localizar potenciais fontes de alimento. Então isso foi apenas primos ajudando uns aos outros a conseguir um almoço incrível. Terra ascendente. Este vídeo incomum de terra surgindo debaixo de um rio em Haryana viralizou e deixou um grande grupo de pessoas confusas, com pouca ou nenhuma informação. Alguns começaram a dizer que um Leviatã poderia estar vindo à superfície. Outros até foram tão longe a ponto de chamar isso de sinais do fim dos tempos. No entanto, uma vez que o vídeo foi analisado por especialistas, eles vieram com uma resposta lógica. E isso poderia ter acontecido porque metano preso sob a superfície escapou para o ar, onde o solo inchou devido a fortes chuvas. Então, não há necessidade de se preocupar com quaisquer problemas nesta área. Monstro de Brunei.
Explorar as águas turvas do rio Brunei tornou-se muito mais desafiador para um grupo de locais quando testemunharam esta criatura assustadora emergir na superfície. Até o cinegrafista ficou tão chocado que não conseguiu manter a câmera estável. Agora, eu não sou um especialista em animais, mas sei com certeza que nenhum peixe normal deve ter essa aparência. Rumores de um monstro do rio pronto para assumir a área logo se espalharam entre os locais, mas a criatura nunca mais foi vista por ninguém. Carcaça desconhecida. As águas turvas de um rio no Paraguai foram assombradas pela presença da carcaça deste animal de rio desconhecido que parecia não se assemelhar a nenhuma espécie conhecida habitando a área. A estrutura corporal humanoide e um crânio semelhante ao de um inseto criaram um quebra-cabeça insolúvel para os locais que estavam assustados que poderia ter sido um chupa-cabra. Agricultores da área até haviam perdido seu gado poucos dias antes desta aparição. Poderia ser uma carcaça real de chupa-cabra ou apenas um animal inchado? Acho que nunca saberemos com certeza. Grande branco no lago. Eu costumava me sentir seguro enquanto aproveitava meu tempo nos rios porque, claro, não haveria tubarões lá. Bem, deixe-me estragar esse pensamento para você. Em 2011, um grande tubarão branco conseguiu chegar ao lago de Salde, Massachusetts, e ficou lá por quase uma semana, até que a autoridade devolvesse o gigante ao seu lugar de origem. Sim, acho que vou desfazer minha mochila de piquenique para minha próxima viagem ao rio. Aqui está a coisa. Não é comum para esses peixes predatórios virem a lagos rasos, e essa aparição tem um motivo específico por trás dela. Segundo os locais, uma tempestade forte com uma maré alta incomum abriu esse lago de sal, o que permitiu a entrada do tubarão para aterrorizar nossos planos de piquenique simples. Então, se você quiser sair, certifique-se de considerar o clima antecipadamente. Piranhas à solta. Todos pensamos que os tubarões são os valentões da água, mas espere até ver as piranhas em ação. Não subestime essas criaturas pelo seu pequeno tamanho. Elas podem enfrentar quase qualquer coisa e qualquer um que entra em um rio. Esses homens decidiram testar sua eficiência e jogaram isca na água, apenas para criar um efeito de fervura na área. Estas são piranhas devorando sua refeição em segundos. Aqueles dentes afiados como navalha podem pegar qualquer coisa e fazê-la desaparecer na água fina. Assistir à sua eficiência acaba de desbloquear um novo medo para mim ao visitar qualquer corpo d'água. Crocodilo sorrateiro. Encontrar um crocodilo no rio é tudo divertido e jogos até que o réptil decide que quer um encontro mais próximo e pessoal com você. Este homem estava todo empolgado ao ver um crocodilo nadando a apenas centímetros de distância dele e se deixou levar. Foi quando ele decidiu ensinar-lhe uma lição e teve uma ideia travessa. O crocodilo primeiro parou por um breve segundo e então pulou sobre o barco, tentando dar um abraço. Parece que ele criou um idioma inteiramente novo a partir do medo. Sereia do rio. E se eu lhe dissesse que haveria uma pequena chance de as criaturas míticas serem reais? Parece impossível, mas alguns locais tiveram a experiência da presença de uma sereia em seu rio e ficaram questionando o que é real e o que não é. Segundo os espectadores, esta pobre criatura havia perdido o caminho durante as marés altas e acabou no rio de água doce. Embora tenham sido persistentes em suas afirmações, uma vez que o vídeo foi carregado online, diferentes especulações surgiram à medida que as pessoas não estavam dispostas a aceitar uma sereia na vida real. O que você acha? Poderia ser uma sereia real? Água bizarra. Um caiaqueiro teve a experiência mais bizarra enquanto explorava o Lago Norman, quando viu um borbulhar misterioso na superfície da água e parecia não haver fonte aparente para isso. O caiaqueiro parecia não ter ideia do que estava acontecendo ao seu redor, e até mencionou que não havia gás jorrando. Uma vez que o vídeo foi compartilhado online, as pessoas tiveram algumas das explicações mais estranhas. Alguns afirmaram que poderia ser um Nessie respirando debaixo d'água, enquanto outros adotaram uma abordagem mais lógica, sugerindo que era uma nascente subaquática. O que você acha que causou esse borbulhar? Colar de pneu. Mudando nosso foco para a Indonésia, onde um crocodilo finalmente foi libertado após quase 6 anos. O crocodilo estava preso em um pneu de borracha desde 2016. Os residentes da Indonésia testemunharam um crocodilo vagando por seus rios com um pneu de moto enrolado em seu pescoço. E, embora todos quisessem ajudar essa pobre alma a se livrar dele, não tinham certeza de como poderia ser feito com seus recursos limitados. Até mesmo as autoridades emitiram uma ordem de que quem ajudasse o réptil receberia uma recompensa. Finalmente, após 6 anos vagando nas águas com o pneu,
Um grupo de locais conseguiu colocar as mãos no crocodilo e usar seus recursos disponíveis para libertá-lo do colar de borracha. Agora pode passar o resto de seus dias em paz e sem restrições. Jacaré monstruoso. Este homem estava prestes a pular no rio sem saber que um verdadeiro jacaré estava esperando por ele para entrar e se tornar sua refeição. Inicialmente parecia parte do pântano. A pele áspera e escamosa combina com aquelas águas e se mistura perfeitamente. Mas não se deixe enganar pela primeira impressão. Esses jacarés monstruosos têm capacidades de camuflagem perfeitas. Você ficará surpreso ao ver o tamanho desta criatura uma vez que ela se faz à superfície. Este gigante mede quase 4,5 metros de comprimento e foi avistado na Flórida. Então, se você algum dia visitar o rio ou pântanos, certifique-se de ficar alerta. Esta criatura é como um fantasma subaquático. Tubarão gigante. Visitantes em Gansbaai, África do Sul, tiveram a experiência mais surpreendente quando encontraram um tubarão branco macho de 2 metros preso nas rochas, que ainda tinha alguma vida nele e esperava voltar ao oceano. As pessoas que encontraram este tubarão decidiram ajudá-lo, levando-o para águas mais profundas. Então, eles se reuniram e o seguraram juntos por uma última chance de vida. Havia esperança no ar enquanto todos trabalhavam muito duro para levar este incrível predador de volta à água. Mas apesar de todo o esforço, a sorte não estava do lado deles. E o tubarão não conseguiu voltar para casa. Você podia ver o quanto as pessoas se importavam e como elas tentaram de tudo para ajudar a criatura presa. Isso apenas mostra a forte conexão e dedicação que as pessoas têm por esses animais marinhos. Captura monstruosa. Jeremy, juntamente com sua equipe, estava à procura de um grande tubarão-touro na foz do rio, mas o rio tinha uma surpresa reservada. Após um longo período de espera e alguma luta tensa, eles não capturaram um tubarão, mas sim um imenso garoupa de Queensland. Esse colosso veio das profundezas pesando cerca de 113 quilos e ostentando uma história de transformação de gênero para a sobrevivência. Esse encontro inesperado estava longe de seu objetivo, mas igualmente emocionante. Mostra que nem tudo sempre sai conforme planejado na natureza, mas as coisas acabam sendo melhores do que o antecipado. Anaconda estufada. Um pescador sortudo fisgou algo verdadeiramente surpreendente em um pequeno lago. Normalmente as pessoas encontram anacondas durante suas expedições fluviais, mas este grupo encontrou uma que tinha um inchaço misterioso em seu corpo. A visão deixou o pescador completamente maravilhado. Era como nada que ele já tinha visto antes. A criatura misteriosa despertou a curiosidade e tornou-se um enigma para todos ao redor. Parecia que essa cobra colossal tinha acabado de terminar uma refeição ainda maior, que era claramente grande demais para o estômago. As anacondas são conhecidas por morder refeições várias vezes maiores do que suas mandíbulas, e conseguem fazê-lo com sucesso devido à sua maravilhosa anatomia da mandíbula. Uma batalha perdida. Eu sei que vimos jacarés vencendo quase todas as batalhas em que se envolvem, mas eles não são páreo para as cobras colossais dos rios. Um cara encontrou algo enorme em um pequeno ponto d'água que parecia uma cobra gigante ou talvez uma anaconda, toda enrolada, protegendo sua refeição única, um caimão. Estou surpreso como esse cara conseguiu parar e filmar esse local bizarro, mesmo depois de estar assustado e surpreso. Essa cobra tinha um tamanho incrivelmente grande, pois ocupava uma grande parte do pequeno corpo d'água, mostrando que não era apenas uma cobra normal. Mistério marinho. Em novembro de 2018, rumores de uma verdadeira aparição de sereia se espalharam por toda a região de Sulawesi, na Indonésia, deixando todos curiosos sobre nossos primos aquáticos. Alguns pescadores locais encontraram essa espécie estranha encalhada na praia e lutavam para entender o que haviam capturado. A princípio, parecia um peixe comum, mas uma vez que o tiraram da água e o colocaram no barco para exame mais detalhado, a realidade se instalou. Não se parecia com nenhum peixe normal que eles conheciam antes. Tudo o que podiam pensar era em uma sereia, e com razão. No entanto, eles rapidamente chamaram as autoridades relevantes, que chegaram a tempo e estavam céticas de que poderia ser uma sereia, mas mesmo assim levaram esse gigante misterioso com eles. A pesquisa ainda está em andamento, e vamos ver o que descobriram, se é outro peixe misterioso ou uma sereia da vida real. Onda massiva. Agora isso foi verdadeiramente aterrorizante. Esta família experimentou algo que se lembrarão por muito tempo, e agora terão uma grande história para contar. Parecia uma maré enorme se desenvolvendo na água, mas, ao olhar mais de perto, não era uma maré.
Em vez disso, eram algumas criaturas gigantes nadando ao redor de seu barco. Uma onda de maré como essa só poderia ser feita por uma criatura massiva, e, como você sabe, grandes peixes não seguem barcos sem um plano em suas cabeças. Este definitivamente estava à procura de caçar sua comida. No entanto, eles aceleraram seu barco, puxando alavancas em sua velocidade máxima e oraram a Deus para alcançar um lugar seguro antes que o tubarão pudesse alcançá-los. Então, pessoal, este incidente provou que nem toda visão espetacular vale a pena ser experimentada. Algumas são melhores deixadas evitadas para o seu próprio bem. Mão de alienígena. Uma caminhada refrescante na praia de Ilha Comprida, Brasil, tomou um rumo inesperado para um casal que se deparou com uma massa enorme com dedos longos e ósseos. A filmagem mostra 5 dedos longos ligados a um osso mais espesso, apresentando uma semelhança inquietante com as estruturas de mãos humanas. Um biólogo marinho sugeriu que as mãos esqueléticas provavelmente pertencem a um cetáceo, um mamífero aquático como baleias, golfinhos e porpoises, com base nas imagens e no estado de decomposição. Alguns sugeriram que poderia ser restos extraterrestres. No entanto, segundo biólogos, poderia ser o corpo decomposto de um cetáceo que pode ter encalhado após morrer no mar. Gigante luminoso. Se você algum dia tiver a chance de mergulhar profundamente no oceano, não se surpreenda ao ver o oceano iluminar-se. Pode ser um gigante luminoso chamado pirossomo. Eles se parecem com uma única estrutura longa gigante que alguém poderia adorar beliscar, mas não ouse tentar isso com os pirossomos. Estas são colônias flutuantes livres de zooides no oceano aberto, onde se alimentam por filtragem de plâncton microscópico. As colônias de zooides são conectadas por tecido para se comunicarem e coordenarem comportamentos, como propulsar a colônia através da água. As colônias de pirossomos podem variar em tamanho de alguns centímetros até 18 metros de comprimento, o que é grande o suficiente para um humano nadar através da cavidade interna. Passado desmoronado. Cientistas estavam explorando as profundezas do oceano quando se depararam com esta misteriosa criatura descansando no fundo do mar. Devido a estar incompleta, eles não conseguiram descobrir exatamente o que era, mas ainda assim foi fascinante para eles encontrar algo em tais profundezas. Esta descoberta deixou até os mais inteligentes se perguntando quem era essa gigantesca criatura e como ela acabou lá embaixo. Especialistas acreditam que isso pode pertencer a um tubarão-frade que entrou em uma luta com o oponente errado e acabou na zona do mar profundo. No entanto, ninguém ainda tem certeza sobre sua identificação real. É um mistério que está fazendo todos se sentirem como detetives submarinos. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Continue aqui em nosso canal e assista a um desses vídeos que estão sugeridos em sua tela. Cuidem-se, pessoal!